sob a luz da doutrina. Reflexões com base na obra Conduta Espírita, de autoria de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira e publicada pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Uma produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de Belo Horizonte. Conduta Espírita da Mulher, parte 2. Dando continuidade ao estudo que começamos no capítulo 1, daremos sequência à leitura dos últimos tópicos referentes a esse capítulo e vamos em seguida interpretá-los. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual, sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto, que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Sexo desvirtuado, caminho de expiação. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Lembramos, esse capítulo, ele tem como base o versículo de Lucas, no capítulo 10, no versículo 41 e 42. Nesse versículo, quando Maria faz a opção por Jesus, não entendemos que a mulher deve abrir mão de seu lugar no mundo. Pelo contrário, ela deve exercer seu papel de condutora dos sentimentos da humanidade, não só da humanidade, como dela própria, conduzindo à espiritualização da razão, que muitas vezes tem sido egoísta e animalizada. Liberdade não é igual a licenciosidade. Creio também que o feminismo ele não pode ser sinônimo de egoísmo. Devemos sempre nos pautar pelo respeito ao poder de decisão de cada um, pois Deus nos concedeu esse poder pelo livre-arbítrio. Mas, junto com o livre-arbítrio, Ele nos deu também a responsabilidade dos nossos atos. Sabemos hoje que, dependendo do meio social em que a mulher renasce, ela enfrentará situações muito mais complexas e difíceis para exercer seu livre-arbítrio em relação ao homem. Em relação a essa dúvida, no Livro dos Espíritos, na pergunta 850, Kardec faz o seguinte questionamento: a posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? A resposta: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Cada um dispõe da sua vida e do seu corpo conforme decisão própria, e é muito influenciada essas decisões pelos conceitos que já trazemos, não só dessa vida, mas também de vidas pregressas. E, como foi dito, o meio social ele vai influenciar bastante nas decisões.
sabemos que em relação ao aborto, há sociedades em que ele é permitido, pela lei, protegido, amparado, assistência médica. Em outros ele é criminalizado. Independente disso, a questão é o aborto em si. Sobre isso, no Livro dos Espíritos, nós temos várias perguntas em que esse tema ele é tratado. Na pergunta 358, pergunta-se: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: existe sempre crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Quando André Luiz ele alerta contra o problema do aborto, ele está fazendo, na verdade, um apelo à própria mulher para não trazer mais infortúnio à sua vida, além daqueles que naturalmente são colocados. Percebemos também que a nossa vida é pautada pela busca da felicidade. Nesse sentido, preservando a própria liberdade, a mulher terá que tomar suas decisões. Podemos considerar que essas decisões devem ser tomadas a partir dos ensinamentos de Cristo, visando a busca da felicidade, sendo que esta será sempre relativa e nunca absoluta. Nesse aspecto, lembramos a questão 921 do Livro dos Espíritos, em que pergunta-se: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Dessa forma, nós chegamos ao fim desse estudo, desse capítulo, agradecendo a Deus pela oportunidade e desejando que cada um de nós consigamos buscar a nossa felicidade a partir dos ensinos de Cristo. Que Jesus o abençoe a todos.